Por aí, Barão. Vamos que vamos, então, pela Tudo em próxima hora. paz. Tudo tranquilo, Roberta. Alegria estar de volta com você, com os nossos queridos ouvintes da Band News FM. É isso aí, começando mais um Band News Station, com o bicho pegando no Canadá, Roberta. Quem diria, né? Você está acompanhando nas últimas horas, né? Depois que esteve presente no Congresso canadense, um nazista. Simplesmente isso. Só que no lugar desse nazista ser ali, sei lá, criticado, nada disso. Ele foi aplaudido no meio do Congresso pelo presidente da Câmara do Canadá, o senhor Anthony Rota, que aparentemente não sabia que estava levando um nazista para dentro do parlamento canadense. Ele é ucraniano, já tem 98 anos de idade, né? E ele lutou na Segunda Guerra contra os russos, só que contra os russos a favor dos nazistas. E ali na Câmara estava presente hoje o presidente da Ucrânia, né, o Volodymyr Zelensky, que também não sabia da história, aplaudiu ali esse nazista. Quem acabou se dando mal foi justamente o presidente da Câmara, que renunciou, pediu o boné, deixou o cargo. Uma confusão, teoricamente, né, mas que pegou todo mundo de saia justa, porque ao sair do evento, esse soldado nazista foi lá e falou: não, eu sou nazista mesmo, lutei pela SS, né, aquela polícia do Hitler. Um negócio maluco, completamente maluco, mas que terminou com a saída do presidente da Câmara Baixa do Parlamento do Canadá. É uma coisa que chama atenção, que confesso não vi recentemente. Eu não sei quem deveria ter checado ali que esse cidadão que estava sendo elogiado, aplaudido, né, era um nazista. Não é que ele defendeu a Ucrânia, né? Ele defendeu o Hitler, a força do Hitler na guerra contra os russos àquela época, né? Um negócio que chama a atenção. E essa falta de conhecimento, né, de quem você chama, de quem está lá ao seu lado, de quem você aplaude, aparentemente também aconteceu no Brasil. Por quê? Porque no último final de semana, uma assessora do Ministério da Igualdade Racial, assessora da ministra Aniele Franco, né, acabou no meio do jogo lá da final do São Paulo com o Flamengo, simplesmente fazendo comentários racistas na rede social sobre a torcida do São Paulo, enfim. Foi uma situação constrangedora, para dizer o mínimo. Uma pessoa que trabalha no Ministério da Igualdade Racial, que foi até São Paulo fazer ali um projeto contra o racismo, foi racista nas redes, né? E não era assessora direta da ministra, né? Algo muito estranho, muito estranho. A ministra teve que ligar para o presidente do São Paulo, pedir desculpa. Aí depois, à noite, foi exonerada essa servidora, chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial, Marcele Decoté. Numa boa, não dá para ter esse erro no parlamento canadense, né? Chamar um nazista para ser homenageado, e não dá para ter uma assessora racista no meio do Ministério da Igualdade Racial. Alguém que profere ali no meio do jogo de futebol, deve torcer para o Flamengo, não sei exatamente qual é o time dela, mas enfim, impropérios absurdos contra a torcida do São Paulo. É uma linguagem torcida branca que não canta, descendente de europeu, safade, pior de tudo, de pauliste. Tipo, uma coisa que não faz o menor sentido. E chama mais atenção, né, toda essa circunstância, por uma situação que a ministra até agora não explicou muito bem, já que ela viajou ao lado dos assessores, né, com o avião da FAB. O ministro André Fufuca também foi no avião da FAB. Já o ministro dos Direitos Humanos, Cidadania, o Silvio Almeida, que também participou da cerimônia, viajou num voo comum, um voo de carreira, né? Aí vem a pergunta para o ministro Fufuca e para a ministra Aniele, que está falando que ela está sendo vítima de racismo, né? E evidentemente não tem nada a ver com isso. Por que dois ministros só conseguem se deslocar com o avião da FAB, o jatinho da FAB, que é uma grana absurda? Já o ministro Silvio Almeida faz o que todo ministro devia fazer. Ministro branco, ministro preto, ministro amarelo, ministro, né? Que é viajar com o voo regular, o voo de carreira, como qualquer cidadão poderia fazer. Mas parece que alguns ministros, independentemente da cor, do time de futebol, do credo, né? Como é o caso do André Fufuca e a ministra Aniele Franco, preferem a mordomia do jatinho da FAB, que é muito mais caro, que deveria fazer qualquer coisa menos levar ministro para cima e para baixo do trabalho dele. Se é possível você ter um ministro como o Silvio Almeida
pegando um avião comercial, um avião de carreira, um voo comum, pagando muito menos para se deslocar, por que os outros dois ministros não conseguem? E até agora a ministra Aniele, que depois de um tempo demitiu e fez muito bem em demitir essa assessora, está jogando nessa história de racismo. Não é racismo, ministra. Não tem nada a ver com preconceito por causa de nada. A gente esperava que a senhora, que teve uma vida humilde, né, irmã da Marielle Franco, pudesse mudar esse cenário, como o ministro Silvio Almeida parece estar mudando. É uma preocupação que todo mundo que assume o ministério, ainda mais quem vem de baixo, como a senhora, poderia muito bem ter. Não ficar gastando milhões e milhões com o jatinho da FAB para se deslocar, como fez também o ministro André Fufuca, né? E fazer o que o Silvio Almeida fez. Se o Silvio Almeida fez, por que os outros não conseguem? Por que é tão difícil assim você pegar um voo comercial, agendar ali, se deslocar como qualquer cidadão? É uma realidade muito do Brasil essa história de jatinho da FAB para se deslocar para cima e para baixo. Isso não existe em outros países. Não existe. É uma mordomia absurda. E se esperava muito mais da ministra Aniele, do ministro Fufuca, que já está nessa história já há muito tempo, né? A gente nem pensa muito, mas da Aniele a gente poderia ter essa expectativa sim. Parabéns para o ministro Silvio Almeida, que ele sirva de exemplo. Poderia ser uma determinação, inclusive, do presidente Lula, para que esses deslocamentos fossem feitos com aviões de carreira e não com jatinho da FAB, como há anos os ministros fazem, independentemente do seu acordo, do partido político, do credo, do time de futebol. Uma pena que até agora não teve uma resposta digna, nem do Fufuca, mas do Fufuca é o Fufuca, né? Nem da ministra Aniele, que a gente esperava tanto. Vamos lá, Robertinha. Bora, Barão, a gente